A vida de um físico se resume a pensar, resolver problemas e chorar num canto porque seu futuro nesse país é no mínimo incerto. Mas já que pensar é muito cansativo, eu fui até minha geladeira para pegar um refrizinho de uma marca que eu não sou patrocinado. E o barulhinho de gás que saiu me lembrou de diversos estados da matéria. Como você já está aí me ouvindo, pegue sua bebida gaseificada favorita e vamos conversar sobre os 4 estados conhecidos da matéria e outras possibilidades. Olá, eu sou o André Silveira e você está no Meia Vida. Então vamos lá. Tudo é questão de energia. Se ao invés de escolher a bebida gaseificada da sua preferência, você tivesse escolhido um cafezinho, você estaria cheio de energia agora. Você estaria quente e querendo correr pela casa e pular, feita a criança de 5 anos que você é. As moléculas são iguais, só que ninguém dá um cafezinho para elas. Quanto maior a temperatura do composto, mais energia cinética armazenada e, consequentemente, mais movimento molecular. Pensa comigo, você está num ônibus lotado, num calor de 40 graus Celsius. Você gostaria de estar ali? Nem as moléculas. Quanto mais quente, mais movimento. Mais as moléculas colidem umas com as outras e, consequentemente, mais espaço tem entre uma molécula e outra por causa dessas colisões. Então, mais separadas ficam as moléculas. Assim, os 4 estados da matéria são divididos por grau de separação das moléculas. Agora vamos supor que você está naquele dia frio, em que você só quer ficar debaixo da coberta e ficar assistindo aquele serviço de streaming que não me patrocinou. Então, em temperaturas mais baixas, assim como as moléculas, você tende a se movimentar menos. Se as moléculas tendem a se movimentar menos, essa energia armazenada de movimento, energia cinética, ela não é suficiente para vencer as forças intermoleculares entre uma molécula e outra, o que causa com que as moléculas fiquem mais agregadas, fiquem mais juntas. É tão bonitinho que parece que a vida é real, certo? As moléculas estão com frio, portanto elas tendem a ficar mais juntinhas para se esquentar. A base disso tudo é o que a gente chama de estado sólido, é o ponto mais frio. Conforme o composto vai ganhando mais energia, as moléculas vão se separando cada vez mais e mais, colidindo entre si e forçando espaço entre elas, já que o movimento dessa vez consegue vencer pelo menos um pouco as forças intermoleculares. Então, a gente chega num estado de agregação médio, e esse estado de agregação médio é o que a gente chama de estado líquido, onde o composto não tem forma definida, não é regido por rede cristalina e ele tem certo movimento. Se a gente pegar e esquentar ainda mais as coisas, as moléculas já estão, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Aí o que acontece? Aí as moléculas estão no estado de movimento maior, de maior separação, que é o que a gente chama de estado gasoso, onde as moléculas elas têm movimento praticamente livre no meio onde elas estão. A distância entre as moléculas, já é tão grande que a força intermolecular já não exerce mais tanta força. O que causa é movimento randômico entre as moléculas e colisão aleatória. Então toda a pressão que algum gás tem é fruto da colisão das moléculas com a parede do recipiente do quarto do meio que as moléculas se encontram. E agora, o que acontece se a gente aumentar a temperatura? A gente estava aqui, baixo. A gente foi para o médio, a gente foi para o alto. E se a gente girar esse ponteiro aqui, tacar o ponteiro lá na parede? Acontece que a gente chega no 4º estado da matéria, que é o plasma. O que é o plasma? O plasma é uma nuvem de íons. As moléculas elas ficaram tão quentes, mas tão quentes, que elas se dissociam. E cada um dos átomos e constituintes da molécula em si se separa e participa dessa nuvem de plasma. E participa desse emaranhado de íons que a gente chama de plasma. Então, na nossa vida real, é muito fácil de observar os 4 estados. André, mas eu nunca escutei de plasma na minha vida. Agora você escutou e eu vou te dizer para você o que é a coisa mais importante de plasma. Mas primeiro vamos começar do básico. Estado sólido, muitas coisas, né?
coisas palpáveis, esse armário aqui atrás de mim, tudo. Estado sólido. Estado líquido. Qualquer líquido que você consegue pôr num copo, a base d'água, um solvente que você usa para tirar tinta que você passa na parede, e assim vai. Estado gasoso, o ar que te circunda, que mais? O gás que sai da sua bebida gaseificada preferida que você escolheu no começo desse vídeo, e outras coisas. Plasma. A coisa mais importante que existe de plasma nesse exato momento é o nosso belíssimo Sol. Ah, mas como assim o Sol? O Sol é uma bola gigante de íons de hidrogênio, hélio, que colidem entre si para formar outros elementos. E por causa dessa fusão nuclear, o calor gerado nessa fusão nuclear chega na gente, certo? Então, o nosso belíssimo Sol é uma bola gigante de plasma flutuando na nossa atmosfera. E, obviamente, qualquer estrela é isso também. Não qualquer estrela, mas quase todas as estrelas. Tá, André, mas eu passei a minha vida inteira sem saber que o Sol era feito de plasma, eu achava que era só coisas queimando. Mas no espaço não tem oxigênio, as coisas não queimam lá. O que acontece é fusão nuclear. Então a gente fala que o Sol é quente porque ele libera energia, né? Mas ele não está queimando, ele está colidindo átomos, ele está fundindo átomos, na verdade. Então é isso, sabe? Fazer o quê? Mas eu falei no começo do vídeo que a gente ia discutir algumas possibilidades. Quais possibilidades, André? Se a gente tem um estado sólido, tem como a gente ir mais para baixo? Pense comigo. O nosso estado sólido, a gente chega, por exemplo, esse copo aqui de metal, ele está no estado sólido já a 20 graus, né, que é a temperatura do meu quarto. O que acontece se a gente pegar esse copo e descer para 0 Kelvin? 0 Kelvin é o limite, o zero absoluto, certo? É o mais baixo que a gente consegue chegar. Provavelmente, a matéria, quando chegar naquele estado, naquela temperatura, vai estar em um novo estado da matéria. Porém, é muito difícil de chegar. Alguns ainda dizem que é impossível por causa de limites físicos. Mas talvez cheguemos num ponto de dissociação molecular também, só que para baixo, congelando, na verdade, as coisas. Outro ponto muito importante para a gente pensar é o que acontece se a gente pegar e esquentar mais ainda o plasma. A gente pegar o plasma e... Por quê? O que acontece? No plasma, as moléculas se dissociaram em íons, certo? Em átomos livres soltos. O que vai acontecer se a gente colocar tanta energia no sistema que os átomos vão se dissociar? Olha, a gente vai ter um monte de quark e partícula voando por aí. A esse ponto, talvez seja muito difícil estudar qualquer coisa que esteja a essa temperatura, porque, né, é muito quente. E também vai ser muito difícil chegar nessa temperatura, porque a gente só chega nesse tipo de situação em que haja dissociação de partículas com colisões de prótons e outras partículas a velocidades muito altas. Então, talvez assim também seja impossível de chegar no próximo estado para cima. Mas essas são algumas possibilidades que eu queria discutir com vocês também. Mas muito obrigado para você que pegou sua bebida gaseificada favorita. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo. Se você quiser deixar seu gostei, eu ficaria muito agradecido. Eu sou o André Silveira e esse foi mais um vídeo no Meia Vida. Tchau!